Vai terminar mais um ciclo lunar e vem aí a lua minguante em Leão, trazendo um período de reavaliações do seu posicionamento, da expressão pessoal, das ações, comportamento, de liderança principalmente, dos projetos pessoais e empreendedorismo. O momento é para revisar as posturas e a tomada de decisão e fazer um balanço de tudo que funcionou ou não nessa área do seu negócio e da sua carreira. O excelente momento também para reavaliar a satisfação e a sua realização na vida profissional e na sua carreira. A Lua vai transitar da fase minguante em Leão, que vai acontecer no dia 12 de novembro, para a Lua nova, portanto, o novo ciclo em Escorpião no dia 20 de novembro. E na semana de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal de balança, de Leão a balança, trazendo energias para liderar, para aperfeiçoar e harmonizar empreendimentos e projetos. Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, nosso encontro aqui no canal para falarmos como o céu da semana pode te ajudar a decidir melhor e ter mais assertividade nas suas ações, tanto nos negócios quanto na sua vida. Lembrando que o objetivo aqui desse trabalho da Astrovisão é trazer sempre um panorama geral da próxima semana, baseado nos aspectos astrológicos para as oportunidades e desafios profissionais, abordando o conceito que eu já venho trabalhando há muito tempo aqui no canal e também é base da minha vida profissional, que é o conceito da astrologia como ferramenta estratégica para os negócios e para a sua vida também. Se você é novo por aqui, este canal é dedicado à astrologia, com esse foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Meu nome é Patrícia Ungarelli, sou especialista em astrologia para negócios e trabalho com atendimentos astrológicos personalizados, consultorias empresariais, projetos holísticos, astrológicos e também na área de harmonização ambiental e sou formadora da escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, nível 1, nível 2, interpretação e previsões, a especialização em astrologia empresarial, o grupo de supervisão para a prática profissional e o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos para o mercado de trabalho. Se você gostou da proposta do meu canal, considere se inscrever e aproveita já ativa também o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo, quando eu começo aqui uma live, para assim você ficar sabendo de tudo que está acontecendo aqui no canal. Também aproveito já para agradecer os novos inscritos, tem sempre gente nova chegando, então meu agradecimento a todos vocês que me acompanham também há tantos anos. E quer saber sobre tudo que eu preparei para vocês, o panorama astrológico que eu preparei para impulsionar sua carreira, os seus negócios? Então, gente, fica comigo até o final aqui e aproveita, compartilha com aquele amigo, aquele amiga esse vídeo, que também você sabe que vai gostar de saber como usar a astrologia de maneira estratégica. Bom, vamos lá então. Eu sempre faço aqui um panorama geral, um resuminho é mesmo do panorama que vamos analisar. E a semana de análise, então, é a semana do dia 9 de novembro ao dia 15 de novembro, que traz uma semana de encerramentos. Encerramentos, então, estamos na fase minguante da Lua, que é o final do ciclo, é o momento dos encerramentos, finalizações, resolução de pendências, encerramentos com coragem e autenticidade, palavras bem leoninas e a força da lua minguante em Leão, que é realmente ideal para você finalizar o que não faz mais sentido para você e reorganizar toda a sua base estratégica. Então, não é hora dos impulsos, não é hora de começar coisas, mas sim ajustes conscientes, onde a voz da autoridade interna, da sua vontade interior, deve guiar as suas escolhas. Os desafios de Mercúrio e Júpiter retrógrados, vai começar as temporadas aí de Mercúrio e Júpiter, conjunção de Mercúrio e Marte e excelentes oportunidades com a aproximação do trígono de Sol-Júpiter, é o que a gente tem pela frente. Alguns negócios em destaque, negócios de comunicação, ensino, marketing, autoridade, principalmente todas as áreas que envolvam de fato o exercício da liderança. Por isso, se você trabalha no setor que envolve posicionamento de marca, branding, palestras, coaching, influenciadores, todo esse universo,
de bem leonino, de palco, aproveite as dicas que o céu está aí muito a seu favor. E agora, gente, que a gente já sabe aí esse panorama geral, a gente vai sim começar a mergulhar nas dicas astrológicas mais pontuais, focados de fato em como você pode assim aproveitar e aplicar a energia no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio. Vamos lá então, pessoal. A ideia também aqui, importante sempre esclarecer como é que a gente trabalha aqui no Astrovisão, que aqui não é só eu trazer conteúdo, mas a ideia também, o objetivo aqui também é de fato você acompanhar as informações semana a semana, mas levar isso para a sua vida, não apenas conhecer, saber e ter o lado intelectual e teórico, mas é de fato como é que você vai aplicar isso no dia a dia. Como essa é a minha linha de trabalho aqui com você, então eu já dirijo toda a informação para uma aplicabilidade, para uma utilidade, que é mesmo o meu foco de trabalho. Então venha munido aqui na Astrovisão de com agenda, com planner, com caderno, porque para você poder anotar, principalmente as dicas mesmo, para você poder ter essas informações para o seu planejamento, porque aqui a gente trabalha assim com a ideia de que toda semana a gente cria um mínimo planejamento, uma listagem das coisas que você tem que fazer, até para você poder usar melhor seu tempo, otimizar o seu tempo e de fato ter resultado, porque a ideia aqui é que o céu te ajude a ter resultado, ou seja, te ajude a decidir melhor para você poder escolher melhor as suas ações e estratégias nos seus negócios e na sua vida, que é o tema aqui da nossa astrovisão. Então, agora a gente vai também falar sobre o resuminho e vou explicar para vocês o que acontece também. Eu começo sempre, a gente faz as astrovisões sempre de quinta-feira e, portanto, a gente tem um período até começar a próxima semana, semana de análise, que é sempre a semana que vem. Mas eu faço aqui com vocês um resuminho, até por conta de um conceito que eu trabalho com vocês, que é de movimento, de processo, de entender o céu como algo dinâmico e não estático, e não ali, apesar de eu compartilhar no final aqui a tela com vocês e mostrar o programa, e lógico, eu vou mostrar uma foto, vou mostrar o gráfico, que é o mapa astral da fase lunar que eu estou trabalhando aqui, que é o cenário que eu utilizo, que é a ferramenta que eu utilizo, mas é importante na sua concepção, no seu conhecimento, entender que a gente não está falando de coisas que estão paradas ali no céu, tudo está em movimento. Então, a ideia de fazer o resuminho, a gente faz a astrovisão de quinta e a semana começa na segunda, no domingo, na verdade, a semana que vem. Então, esse período é importante para a gente fazer a continuidade. Se você estava comigo semana passada, você já ouviu e, portanto, vou repetir para reforçar as informações. Então, agora, principalmente hoje, né? Então, a gente tem alguns aspectos bem interessantes hoje, mas a gente está ainda, aliás, estamos hoje, amanhã também, na força da lua cheia em touro, que eu falei muita coisa dessa lua cheia em touro. Aliás, vou deixar aqui no card, vou deixar aqui na tela final para vocês a astrovisão passada, para você ir na astrovisão e pegar essas informações sobre a lua cheia, porque estamos até dia 10 aí, até dia 11, vamos estar na força da lua cheia em touro, que é uma lua muito auspiciosa, uma visibilidade muito fértil, um momento de muita credibilidade, realmente para vender, fazer lançamento, ter resultado concreto e mensurável. Então, mostre aí os resultados sólidos, mostre os seus valores, fortaleça a sua imagem de confiabilidade. Hoje temos então também um aspecto bem auspicioso aí de sextil Marte-Plutão, um aspecto de ação estratégica, de poder de liderança, liderança estratégica, liderança de pessoas, liderança de no sentido das negociações, então é muito bom para iniciar, começar negociações, onde a gente precise das competências de persuasão, principalmente. Então, use a disciplina e a sua visão estratégica para consolidar esses contatos, essa prospecção, que é um aspecto muito bom, inclusive, para a prospecção. Hoje também a gente tem o ingresso de Vênus em Escorpião, portanto, Vênus está mudando a qualidade do seu signo. Tá saindo aí de Balança, que é o signo de sua regência, vai entrar no signo de Escorpião. E a partir de agora começa também, pessoal, todo mundo caminhar, todo mundo está caminhando para o signo de Escorpião. Os astros no céu estão caminhando, então a gente vai começar a ter uma intensificação dessa qualidade, já que Escorpião rege esse campo emocional de intensidade. Então, relações intensas
relações até mais um pouco radicais, mas um momento ótimo para aprofundar as relações, conhecer melhor as pessoas com as quais a gente trabalha ou a gente vende, no caso de clientes ou fornecedores. E o foco em recursos compartilhados, já que a gente está falando de Vênus, que é um planeta de relacionamento, e Escorpião, um signo que fala dos recursos compartilhados, ou seja, da relação íntima também. Então, dica prática aqui: revise as parcerias financeiras, ótimo momento para isso, e acordos também de longo prazo. Amanhã a gente tem Urano, que está retrógrado no céu, mas está voltando para o signo de Touro, ele está retornando para Touro, o signo que ele ficou um tempão, e ele vai retornar pelo movimento aí da retrogradação. Então, revisões aí de processos ligados às tecnologias, à inovação. Muito interessante fazer uma revisão nesse momento, aproveitar também essa força da lua minguante, fazer uma revisão de como estão essas questões para o seu negócio, como é que está essa questão aí dos aplicativos, dos métodos novos, da própria tecnologia, ou seja, da inteligência artificial, como é que está aí no seu negócio isso, o que que você está precisando rever ou aprender ou incorporar dentro do seu trabalho, um bom momento para pensar em tudo isso no que tange a questão financeira, por exemplo, nos investimentos dentro dessa área. Então, aproveita aí que é um bom momento para fazer isso. Dia 8 de novembro, a gente tem, ou seja, sábado, olha quanta coisa só nesse miolinho, tá? Quadratura de Vênus, Plutão, lembrando que Vênus entrou em Escorpião, então existe aí uma tendência, tensões nas parcerias, tensão nas relações e, lógico, nos temas relacionados ao dinheiro dentro dessas questões de tensão relacional. Então, evite disputas, porque é um aspecto que traz tendência a jogos de poder, a manipulações. Não é muito bom para os acordos, não é muito bom para ponderação dos lados, porque as pessoas querem dominar o outro lado. É um aspecto de tendência a jogos de poder. Então, disputas nesse sentido, e para isso a gente precisa priorizar a transparência, para evitar sentimentos de sensações, de ações pelas nossas costas, por exemplo. É um aspecto que pode trazer esse tipo de sensação e, lógico, isso atrapalha os negócios, atrapalha as relações, atrapalha os bons negócios e as boas oportunidades, porque a gente desconfia das pessoas e não consegue fazer bons acordos ou bons negócios por conta disso. Então, gente, aí agora sim a gente vai ingressar na próxima semana. Então, a semana de análise agora é do dia 9. Entenderam qual é o nosso colorido, como é que estamos entrando na semana? Pois bem, vai começar a temporada de Mercúrio retrógrado. Então, estamos ingressando aí na nova semana com o Mercúrio retrógrado que transita pelo signo de Sagitário. E toda vez que temos retrogradação de Mercúrio, lembrando aqui dos nossos conceitos de trabalho, então aqui nada é radical, né? Não é porque tem lá o Mercúrio retrógrado, não faço nada, porque senão você ia parar um bom tempo do seu negócio algumas vezes no ano. Então, é normal, é natural ter essas retrogradações, a gente toma alguns cuidados, mas nada disso é impeditivo para você fazer, até porque você, muitas vezes, não é você que organiza a sua agenda, muitas vezes você tem que seguir ali um protocolo da sua empresa, uma meta, o seu líder, e não é você que decide algumas coisas, muitas vezes, mas se você é quem decide e tem espaço para manobrar a sua agenda, então, manobre a sua agenda para melhores momentos. A ideia é um pouco isso. Aliás, a ideia é essa mesmo. Qualquer espaço de flexibilidade que você tenha, de manobra, para manobrar a sua agenda e seus compromissos, e puder se alinhar melhor ao céu, essa é a minha função aqui com você. Passar essa informação para que você consiga se alinhar melhor ao céu e aí obter melhores oportunidades para fazer as suas coisas. Então, Mercúrio é sempre um período de revisão, revisão de tudo que tem a ver com os assuntos de Mercúrio, então envolve a revisão nas comunicações, nas estratégias de marketing, nas viagens, na sua movimentação, locomoção, por exemplo, nas negociações. E como está em Sagitário, nas negociações internacionais. Então, se o seu negócio trabalha com essa questão aí de comércio exterior, ou às vezes até faz contatos com outros países, outras culturas, outras línguas, compra e venda, ou própria negociação internacional, Mercúrio retrógrado em Sagitário pode te ajudar a rever, por exemplo, sua documentação também alfandegária, toda essa parte burocrática de documentos que envolve
essa atividade. Então, um bom momento para fazer isso. Se você trabalha nessa área ou conhece pessoas que trabalham, aproveita, vai lá falar com seu amigo, com a sua amiga, dá essa informação, compartilha aqui a Astrovisão para sua amiga, seu amigo ter mais informações ainda. E sim, a gente começa a entrar no período de reavaliar todas essas atividades. Então, contratos, as informações, reavalie antes de, inclusive, agir, inclusive decidir. Então, não é impeditivo, mas existe um cuidado para que você não tenha impulsividade nas suas respostas ou nas suas comunicações, porque a tendência de cometer erros nesse período é muito grande e a gente não quer aumentar a chance de cometer erros, entregar lá o seu e-mail para a pessoa que não era a pessoa errada, responder, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que acontece quando a gente não toma muito cuidado e tem muita pressa. Então, revisão mercuriana, ou seja, Mercúrio retrógrado, não facilita as nossas atividades com pressa, com um senso de urgência, não é bom para isso. É bom para dar aquela parada e voltar um pouquinho, até para fazer melhor, para fazer com mais perfeição. Então, revisões nas suas narrativas, nas suas mensagens, nos seus conteúdos institucionais e, lógico, tudo que a gente publica aqui nessas redes sociais também. Inclusive a questão da sua imagem também, do seu posicionamento, porque tudo isso é a sua comunicação, todo o seu processo de comunicação. Dia 11 de novembro, a gente tem outra coisa acontecendo no céu que pede revisões, e é Júpiter começando o seu movimento retrógrado. Ele continua no signo de Caranguejo, um signo que deixa ele muito bem, um signo de exaltação de Júpiter, mas retrogradação é o período de revisão. Então, de novo, não favorece os impulsos e nem a velocidade. Rever as suas metas de crescimento, rever o seu projeto de crescimento, como é que sua empresa está crescendo, como é que a sua carreira está crescendo. Então, agora é aquele momento de fazer uma revisão disso, das metas que você colocou, por exemplo, no final do ano. A gente está chegando no final do ano, então é bom fazer novamente uma revisão dessas metas. E se você quiser aproveitar mais ainda essa energia que já está começando a se desenhar no céu, que é a alunação em Escorpião, que é tema da próxima astrovisão, mas se você já quiser se antecipar e aproveitando esse Júpiter retrógrado, aproveite para fazer essa revisão mesmo do seu planejamento do ano que vem já, considerando essa questão das metas de crescimento, como é que você pretende crescer, onde você pretende expandir, o que você precisa adquirir de conhecimentos para dar esse passo rumo a esse crescimento. Tudo isso é essa retrogradação de Júpiter. E os vínculos, lógico, estratégicos que envolve tudo isso. Então, repense também suas alianças, repense esse seu processo de networking também, de conhecer as pessoas, de expandir seus contatos, seus valores e planos realmente de médio e longo prazo. A partir de agora, essa questão da revisão vai ficar muito potente para a gente fazer esse trabalho de rever. E depois vocês vão ver, próxima astrovisão, que eu vou falar mais sobre a alunação aí de Escorpião. Então, a gente tem um período bom para ter uma visão de longo alcance. Dia 12, a gente tem a conjunção de Mercúrio-Marte, uma conjunção muito assertiva, porque é uma conjunção que trata da nossa comunicação, do impulso de se comunicar, mas alinha a nossa atitude com o nosso pensamento, portanto, dá agilidade. Não tem que tomar cuidado para não ter aquela impulsividade, porque a gente está falando também de um Mercúrio que ficou retrógrado, mas é uma conjunção de assertividade. Uma conjunção muito boa também para quem trabalha com logística. Então, vai lá falar com seu amigo que trabalha nessa área, transportes, logísticas, entregas, correios, tudo isso, tá? Porque dá uma agilidade, uma velocidade, lógico, sempre com a ressalva de que temos um pano de fundo de Mercúrio retrógrado. Logo, a gente tem que tomar sempre esse cuidado e fazer revisões das ações, principalmente aí das papeladas aí, tá bom? Evite então as respostas imediatas, tudo que é muito imediato, as posturas muito combativas. Tenta respirar antes de agir ou antes de dar uma resposta. Dia 12 também é o dia da lua minguante em Leão. Então, aqui do nosso trabalho da astrovisão, a gente tem sempre as fases, trabalha sempre com o cenário que é o pano de fundo mesmo, ou movimentos grandes, no caso aí da retrogradação, que se torna também conjunto junto com ali o cenário da lua, da fase lunar. Mas a fase lunar minguante é aquele momento de
finalização do ciclo. Então a gente está finalizando, vai começar a preparar o terreno para a próxima lunação, portanto, para o próximo planejamento mensal, que é a lua nova. E a lua minguante em Leão, ela traz essa questão de filtrar, essa questão de encerrar ciclos dentro de nós e está muito ligado ao tema da autenticidade. Então, o momento de rever, se você está se comunicando, se você está mostrando uma imagem autêntica, se o que você mostra é você mesmo, ou são todas aquelas parafernálias que a gente tem aí à nossa disposição, mas que muitas vezes acaba mascarando quem somos e o que viemos fazer, e o que queremos fazer, e o que nascemos para fazer. Então, existe uma essência, e, portanto, quanto mais você reflete a sua essência, mais autêntico você é. E isso é o seu negócio também, ou a sua carreira. Quanto mais autêntico você for, mais você vai refletir essa essência também. Então, esse é um tema leonino, um tema que fala também da nossa capacidade de tomar boas decisões, ou seja, de decidir com a nossa vontade, mas é um momento que você pode rever e revisar se você de fato, está trabalhando ou atuando dentro da sua natureza. Quanto mais a gente coloca a nossa natureza, também mais feliz, satisfeito a gente é com aquilo que a gente faz. Mesmo que a gente tenha que fazer coisas que a gente não gosta. Isso é normal, faz parte de qualquer dia a dia profissional. Mas a gente precisa buscar o máximo que a gente puder, o que a gente tem dentro de nós, para refletir isso fora de nós. O que somos ali para fora. Isso é que dá um alinhamento e a imagem reflete a autenticidade. Não importa com os seus defeitos, com os seus problemas, mas é você. Não é um fake aí, tá bom? Então, corte aí o que não ressoa com aquilo que você é, com a sua identidade profissional e empresarial. Lembra que seus negócios precisam ter alma. Se você é um empreendedor, uma empreendedora, busque esse exercício agora, porque é isso que traz a reflexão da alma do seu negócio, que é você que criou o seu negócio. Então, vamos pensar desse jeito, que é um momento muito positivo para a gente analisar isso. E a dica bônus, sempre deixo aqui para vocês, a dica da outra semana, então a gente se adianta muito. No caso, a gente está falando do dia 17, e o dia 17 é a outra segunda-feira, lógico que vai ser o resuminho da próxima astrovisão, mas a gente inicia a segunda-feira do dia 17 com assim uma bomba de energia positiva no céu, aproveita aí mesmo, tá? Então a gente tem um trígono de Sol com Júpiter, a gente tem trígono de Sol com Saturno, a gente tem sexto Mercúrio, Plutão, tudo isso ajuda muito, principalmente se a gente fez a lição de casa ao longo da semana da lua minguante. Iniciar uma semana depois de ter feito uma reflexão, uma revisão dos assuntos leoninos, lembrando que Leão é um signo regido pelo Sol. Quando iniciarmos a semana do dia 17, a gente já inicia com essa energia auspiciosa, podendo aproveitar as oportunidades que chegam com esses trígonos tão favoráveis. Então, prepare desde já a base para você lançar algo com mais força, com mais solidez na próxima lunação. Então, você sabendo que vamos entrar na próxima lunação, começa agora na semana de lua minguante a preparar o terreno, preparar de uma forma bem positiva. Os resultados vão acontecer de uma liderança mais estruturada e principalmente dessa revisão que você vai fazer agora. Se o seu negócio, se a sua carreira está de fato trazendo você, quando eu falo você, gente, estou falando de toda a sua estrutura. Então, entra os seus talentos, as suas competências, as suas habilidades, muitas coisas que a gente às vezes nem sabe que tem, porque não coloca isso para fora e não expressa, ou não busca uma oportunidade para colocar tudo isso para fora. Às vezes a gente tem que criar a oportunidade, ela não existe, você tem que criar. E se você é empreendedor, você sabe bem disso. A gente muitas vezes tem que criar aquilo que não existe ainda. Então, somos nós a fazer o movimento. Então, fazendo o exercício muito bem feito agora da lua minguante em Leão, quando começar essa nova semana, e aí é fruto da lua nova já em Escorpião, a gente já começa muito bem conseguindo alinhar com as oportunidades que um Sol Júpiter traz, por exemplo. Então, os resultados eles virão de fato com essa liderança bem revisada, bem estruturada, bem posicionada, bem planejada e conectada com a visão de longo prazo, médio e longo prazo, que é de fato o tema que a gente vai conversar na próxima astrovisão.
Então, não falte na próxima astrovisão, que é um tema muito importante, a lunação de Escorpião. Aliás, se você me acompanha já desde os outros anos passados, quando chega essa altura do ano, então qual é a altura do ano que eu estou falando? Da lunação em Escorpião, esse período que temos a lunação de Escorpião, eu sempre faço uma astrovisão bem rica de informações, então te convido a participar da astrovisão que vem, porque eu vou falar desse tema, aliás, as próximas também vai estar pautada em cima desse tema, porque a lunação de Escorpião, ela não serve só para o mês que estamos iniciando, que vamos começar a iniciá-la, tá? Então não é só ao mês que a gente está falando, mas é uma informação que pode servir de base estratégica para o ano inteiro que vem. Olha como ela é importante, pela força dela de visão estratégica. E aí, tudo que a gente precisa para fazer um bom planejamento, ter visão, ter clareza de para onde é que você está caminhando. Então, isso é muito importante nesse período, e é disso que a gente vai falar a próxima astrovisão. Muito bem, então, gente, agora o que que eu vou fazer? Compartilhar com vocês a tela, mostrar para vocês aqui o mapa, o mapa dessa lua minguante. E aqui, para quem acompanha, né, o desenho, aqui é a ferramenta de trabalho é a ferramenta dos mapas das fases lunares, esse que eu uso para fazer astrovisão. Lógico que se você quer aprofundar o nosso trabalho, aprofundar o tema da astrovisão, te convido a conhecer o nosso clube de assinatura Astrovisão Premium, e lá sim a gente todo mês se reúne. Aí eu uso outras ferramentas, como o mapa de ingresso do Sol, como outros aspectos, trânsitos planetários, que eu vou aprofundar mais o gráfico, porém, a gente vai com isso trazer mais informações do dia e trazer um calendário mesmo, dia a dia, para você. Então a gente faz uma vez por mês ao vivo essa mentoria do Clube Astrovisão para ampliar mais ainda todas as informações que semanalmente você tem aqui gratuitamente aqui comigo. Então, esse é um trabalho que vai também lá para o Clube Astrovisão Prêmio. Convido você a conhecer esse trabalho, quem sabe ingressar, aproveitar o plano anual e ingressar. Como fazer? Estou deixando aqui o link para você ingressar no nosso grupo. A gente tem um grupo de trabalho Astrovisão, Astrologia para Negócios. Confundi os nomes aqui. Astrologia para Negócios, nosso grupo VIP do WhatsApp. Estou deixando aqui o link para você ingressar, porque é um grupo de trabalho gratuito, mas lá também é onde eu ofereço as vantagens, os benefícios para você ingressar nos meus cursos, nos meus projetos, enfim, para você acompanhar o que eu faço. E lá também são as informações para o Clube Astrovisão. É um lugar que a gente reúne todo mundo lá para facilitar mesmo a comunicação e não ficar num monte de rede e dispersando. Então a gente tem esse grupo de trabalho e ingressa lá para você também, inclusive depois da Astrovisão, receber seu material bônus, porque o quadro de dicas que eu vou abrir logo mais e o resumo da semana é um material bônus que você pode baixar se estiver dentro do nosso grupo VIP de trabalho. Então, convido você a ingressar. Link no chat, link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário aqui fixado. Não tem desculpa, é muito fácil. Ingressa lá, que todo dia eu estou com você, todo dia eu estou acompanhando e todo dia eu estou disponibilizando um material, informações sobre a energia do dia, a gente acompanha o movimento, a gente acompanha o céu e todos os movimentos diariamente. Então, olha que legal, né? Então, é uma visão mais ampliada do trabalho aqui da Astrovisão. E o Clube Astrovisão Prêmio, uma visão ainda mais profunda e onde eu posso te mentorar. E de fato, aí você traz o seu mapa, você traz o seu negócio e eu vou te ajudando a fazer o seu planejamento mensal com todas essas outras informações também. Bom, vamos lá então. Nossa ferramenta aqui de trabalho, que é a lua minguante. Lua minguante, então, é o final, é o fechamento do ciclo, é a quadratura, esse aspecto aqui, esse risco vermelho que vocês estão vendo aqui, 90 graus, e é quando a gente vai ter, então, o fechamento na próxima lunação. Então, a lua vai caminhar pelo zodíaco e ela vai caminhar de Leão até Escorpião, ela vai fechar esse ciclo para na próxima lunação ela se encontrar com o Sol e acontecer então o início do novo ciclo. Portanto, é o final. Quando a gente fala no final, a gente está fechando, a gente está trazendo todo um processo de reavaliação do ciclo que está terminando.
O que que é uma reavaliação? É você olhar tudo o que você fez, todas as suas ações, as suas escolhas, as suas estratégias, o que funcionou, o que não funcionou, o que aconteceu ao longo do processo, que resultados você teve. E quando a gente fala em leão, que é onde ela está, onde ela vai ficar minguante, a gente trata de todos aqueles assuntos que eu falei lá no início, ou seja, é aquele momento mesmo de se perguntar se o que você está fazendo reflete mesmo o que você é, se você está trazendo essa alma, essa essência, essa natureza para todas as suas decisões. Porque senão fica simplesmente um trabalho mecânico. E a gente pode colocar sim a nossa essência em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, porque é você fazendo, você pode colocar a sua natureza, a sua essência, ou buscar oportunidades que tenham mais condições de acomodar a sua essência também, a sua natureza. Existem coisas que a gente faz que não reflete nada, e existem outras que a gente pode buscar também, numa atitude mais proativa, numa atitude de fogo, numa atitude leonina, buscando aquilo também que traz essa satisfação. Mas para isso tem que reavaliar primeiro. Primeiro tem que revisar o que não está dando certo, o que não está bom. Então, isso é o nosso tema aqui. Outros aspectos importantes que já estão aqui nesse mapa, e esse mapa, vamos lembrar, né? O mapa da Lua minguante, portanto, é do dia 12, tá? Então, esse é o mapa da virada da Lua, de início da Lua. E temos aqueles aspectos muito, realmente poderosos de Sol com Júpiter, Sol com Saturno. Então, de fato, a gente pode considerar que é uma fase que traz oportunidades de crescimento, desenvolvimento pessoal, prosperidade. Mas é importante agora, a fase de minguante, você fazer a sua revisão para poder, inclusive, depois enxergar essas oportunidades. Porque também tem isso, às vezes a gente precisa fazer um exercício interno para poder entender mesmo e poder. O sinal vem, mas se você não presta atenção nele, ele vai. É assim que funciona, o sinal está aí. As oportunidades elas vão aparecendo. O mundo, a astrologia traz, reflete para nós os movimentos reais. Eles são cíclicos, eles voltam, mas nem todos voltam no tempo que a gente quer. Muitas vezes demora algumas coisas para ciclicamente voltar e nunca é o mesmo ciclo. Vamos lembrar isso, não é redondinho ali, é uma espiral. Então, nunca volta do mesmo jeito algum ciclo, porque a gente está falando de um tempo envolvido. Então, o tempo não volta. Então, mesmo que a cada 12 anos Júpiter faça esse movimento de estar no signo de Caranguejo, ele volta, daqui 12 anos ele vai estar novamente no signo de Caranguejo, mas com um cenário completamente diferente do que tem hoje. Então, isso é importante entender. Tudo é cíclico, mas os ciclos não são os mesmos. Entenda isso, tá? Isso é super, super importante. Outro aspecto que falamos aí ao longo da semana é o próprio planeta Mercúrio com Marte, a conjunção ali. E a outra coisa que ficou bastante em evidência, que eu vou mostrar para vocês, são as oposições com o planeta Urano, que é também tema aí dos próximas semanas. Importante também dizer que não existe o liga-desliga aqui, tá, gente? Importante também. Então, um aspecto que aparece nesse mapa, ele também pode aparecer no próximo mapa, na próxima semana, porque a gente tem um espaço de 7 dias e às vezes em 7 dias. Esse aspecto de um planeta maior, por exemplo, ou de um aspecto de oposição, que tem uma distância para ser contemplada, muitas vezes o aspecto ele continua na próxima semana. Então, eu procuro trazer aqui para a Astrovisão aspectos exatos na semana de análise, até para ficar mais didático, senão eu vou ficar falando de aspecto que está desde o início do ano. Então, a gente separa semana a semana apenas para a gente entender. Mas é importante reforçar esse conceito sempre, isso também é conceito de estudo, conceito da escola, o conceito das minhas aulas, ensino meus alunos também é importante você ter essa ideia, senão fica aquela ideia de que a lua minguante acontece dia 12 de novembro, dia 13 já não é mais. Liga, desliga no céu. Não tem isso, tá, gente? Então, lua minguante, ela vai minguando até ela entrar na orbe, ó, na distância da lua nova, 2 dias antes da lua nova, já está na força da lua nova. E assim com todas as fases. Muito bem? Muito importante isso, tá, gente? Ah, mas isso é técnico, é chato. Não, isso é a base concreta e real, para a gente não ficar trabalhando com coisas que não existem. Isso é importante, coerência, né? E fundamento. Então, aqui a gente trabalha com fundamentos astrológicos. Certo, tá bom? Bom, vamos lá agora. A gente vai para o quadrinho de dica. Esse quadro de dica, pessoal, se você quiser ter acesso a ele, ingressa no grupo.
Astrologia para Negócios, Grupo VIP, que eu disponibilizo esse quadrinho para você lá, para você baixar depois aqui da Astrovisão, tá bom? Vamos lá então, gente. Nesse quadro, eu compartilho mais informações com vocês, tá bom? Inclusive com a questão dos negócios. E é importante porque eu trago aqui mais informação, tá? Então, lua minguante no signo de Leão é o foco da semana, é o foco empresarial. Então, é a semana dos encerramentos e com coragem e principalmente a palavra mágica da semana, autenticidade. O céu nos convida então a filtrar com lucidez aquilo que não está mais alinhado com nossos valores e com a identidade. Muito importante esse questionamento sobre a sua identidade dentro do seu negócio ou da sua carreira. É uma semana dos encerramentos conscientes, então marcado por revisões, por ajustes e uma dose extra de coragem. Coragem porque Leão é um signo de fogo e fogo sempre fala de coragem para sustentar as decisões que pedem firmeza e visão de futuro. Decisões é um tema leonino e muitas vezes a gente precisa decidir por nós. Não dá para decidir pensando só o tempo todo nos outros. Muitas vezes é o momento de centralizar, de individualizar e de pensar o que é bom mesmo para você, o que não é bom para você. Esses momentos são os momentos leoninos, onde a gente pode se voltar sim para nós mesmos para fortalecer essa base de autenticidade. Então, a semana é ideal também para finalizar o que não faz mais sentido para você e reorganizar sua base estratégica. Então, não é hora mesmo de impulsos, não é hora de começar as coisas, mas de fazer esses ajustes conscientes onde a voz da autoridade interna, que é você, a sua vontade, a sua natureza e essência, deve guiar as suas escolhas. Lembra, seguir as leis de mercado é o óbvio, é o que nós todos precisamos fazer, porque a gente tem que estar dentro do contexto do mundo, senão a gente fica viajando na maionese em outras épocas. A gente está aqui nesse momento, existe todo um contexto geopolítico, econômico, social, enfim, do mundo inteiro, a gente precisa estar contextualizado. No entanto, sabemos que quando a gente segue a nossa natureza, a gente é mais feliz. Então, é importante o questionamento dessa lua minguante em Leão. Se você só está seguindo o que está lá fora, leis de mercado e tudo isso, e esquecendo de você, porque a tendência é você ter resultados e não ser feliz. Então, a ideia é ter resultados com satisfação e felicidade, é o que a gente está buscando. E não só chegar a bater meta, 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 grande coisa. Se você bate um monte de metas, atinge um monte de resultado e não se satisfaz com nada. Então, Leão traz um pouco dessa temática e dessa reflexão. Com Mercúrio retrógrado em Sagitário e a Lua minguante em Leão, a gente entra nessa semana que é ideal para fazer revisão de narrativas, de posicionamento, ó, de novo, de comunicação, de decisões estratégicas que envolvam esse processo de comunicar, de imagem, de autoridade, de como você se posiciona, de como você se mostra. Isso é o tema da semana mesmo. A conjunção Mercúrio-Marte intensifica o discurso e pede, ou seja, intensifica, traz mais coragem ainda para o discurso. Talvez seja mesmo uma semana muito boa para pendências, resolver pendências que necessite da sua posição e da sua autoridade, e pede cautela para não agir com a impulsividade, com agressividade, né? E com Mercúrio e Júpiter retrógrados, há tendência a revisões em acordos internacionais, como eu falei antes, na comunicação política, por exemplo, nas pautas educacionais globais. A conjunção Mercúrio-Marte pode gerar certos conflitos verbais e tensões diplomáticas por conta mesmo das ideias, tá? Das palavras. É uma semana propícia para ajustes dos discursos. Então, é importante também, se a sua empresa, o seu negócio tem um discurso institucional, faz uma revisão dele. Faça uma reestruturação, inclusive, disso, porque também é bom para reestruturações governamentais e análise crítica das metas, de principalmente metas de expansão, metas de crescimento, metas de orçamento, por exemplo, né? Muitos locais estão com essa pauta do orçamento, aprovação ou não do orçamento do ano. Esse, então, é o nosso tema da semana. Os negócios em destaque, como eu falei antes, eu trago sempre mais no final aqui da Astrovisão, amplio o espectro aqui dos negócios. Então, negócios de comunicação, de ensino, de marketing, de autoridade, de liderança, são os negócios que estão em foco, mas setores também que envolvam tudo que envolve marca, gente, brand, marca, palestras, coach, tudo que tem a ver, principalmente marca pessoal, individual.
é um empreendedor, um empresário, um influenciador. Então, é uma semana boa para isso. Estratégias de reposicionamento editorial ou institucional, porque a gente também está falando de um Mercúrio e um Júpiter retrógrado na semana. Estratégias e ferramentas para os desafios e para as oportunidades. Use a lua minguante para revisar esse posicionamento e suas mensagens-chave. Evite lançamentos ou discursos assim contundentes sem preparo. Então, muito importante. É impeditivo Mercúrio e Júpiter retrógrado e um Mercúrio retrógrado conjunção Marte? É impeditivo de fazer coisas? Nada é impeditivo, mas a gente precisa ter coerência. Então, num momento como esse, com esses tipos de desafio que a gente tem na semana, a gente tem que fazer as coisas com mais preparo. Ou seja, rever, se preparar, olhar melhor, fazer correções, às vezes passa ali uma palavra, treinar. Olha que interessante, muito bom para treinar o que você vai fazer e o que você vai falar. Não ir muito no improviso. Não é uma semana boa para improviso. Reavalie estratégias de expansão, então Júpiter retrógrado, antes de insistir nos antigos planos. Então você tem seus planos, faz a revisão deles, principalmente se envolver em investimento, aí mais ainda, porque Urano também retrogradou em touro, voltou para o touro, então mais um pouco, tá? De atenção quando a gente fala de investimento mesmo. Foque no reposicionamento estratégico e no recolhimento ativo. Por que recolhimento ativo? É momento de recolher? É, a lua minguante, mas não é porque recolhe que não faz nada. Então é ativo, você está preparando o novo ciclo que vai começar. Muito bem, então finalizamos aqui a nossa astrovisão dessa semana. Deixo então aqui meu convite para você ingressar lá no nosso grupo, que agora, terminando aqui, eu disponibilizo lá o quadro, esse quadro de dicas, e o resumo, existe um resumo que é um material bônus também, com as coisas bonitinhas ali estruturadinhas, que é material didático também, fica mais fácil para quem gosta de ter o visual, quem gosta, inclusive, de imprimir. Tem muita gente que gosta de imprimir. Então, se você é essa pessoa, vai para lá, porque você pode ter o seu material e a gente se encontra na Astrovisão da próxima semana. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar a sua vida e os seus negócios.